E vamos com mais uma questão de química, falando hoje de exercícios referente ao tema estudo dos gases. Nossa primeira questão. Podemos afirmar que 5 mols de moléculas de gás oxigênio, submetido a 27 graus Celsius e ocupando volume de 16,4 litros, exercerão uma pressão de... Vamos fazer nosso exercício utilizando a equação de Clapeyron, onde o produto da pressão e volume é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases e a temperatura. Importante, a temperatura em Kelvin. Então, aplicaremos a equação. Vamos substituir os valores. O volume, 16 litros, a pressão eu quero saber. O número de mols foram 5 mols. Eu vou usar a constante de 0,032, porque estou trabalhando em pressão em atm. E a temperatura, 27 graus Celsius mais 273, 300. 300 Kelvin. Sempre em Kelvin, tá? Se colocar em Celsius, será a resposta errada. Substituindo os valores, 6,4 vai passar dividindo, resolvendo a equação. 7,5 atm, letra D. O volume ocupado por 14,2 gramas de gás cloro, medidos a 8,2 atm e 727 graus Celsius, é de... Então, vamos calcular o volume mais uma vez. Vamos usar a equação de Clapeyron. Passar a temperatura para Kelvin, sempre usar a temperatura para Kelvin na equação de Clapeyron. Então, é somar 727 graus Celsius com 273, exatamente 1000 kelvins. Vamos calcular o N. O N é a relação entre a massa e a massa molar. A massa de cloro foi 14,2 gramas. A massa molar do cloro, como é o gás cloro, Cl2, 2 vezes 35,5, 71. Executando a divisão, 0,2 mols de cloro. Agora que eu tenho os valores, eu vou substituir para encontrar apenas o volume. Pressão de 8,2 atm, o volume eu quero encontrar, 0,2 mols de cloro, constante 0,082, pressão está em atm, volume em litro, e a temperatura 1000 kelvins. Resolvendo e passando 8,2 para a divisão, meu volume vai ser exatamente de 2 litros. Colocando-se 2,8 gramas de nitrogênio num recipiente de 5 litros, a pressão do gás a 0 graus Celsius será em atm de aproximadamente. Então, vamos trabalhar com, mais uma vez, a equação de Clapeyron. A temperatura passar para Kelvin, como sempre, 0 graus mais 273, 273 kelvins. Vamos calcular o número de mols do gás nitrogênio. Número de mols, relação em massa, massa molar. 2,8 gramas de nitrogênio dividido pela massa molar do nitrogênio. O nitrogênio tem massa molar 14 gramas, N2, 14 vezes 2, 28. O número de mols do nitrogênio vai ser 0,1. Agora eu vou aplicar a equação de Clapeyron. Pressão eu quero saber. O volume 5 litros, 0,1 mol do nitrogênio, constante 0,082 e a temperatura de 273, resolvendo a equação, 0,45 atm. Qual a temperatura de um gás de modo que 2,5 mol desse gás ocupe um volume de 50 litros a pressão de 1.246 milímetros de mercúrio? Mais uma vez, a equação de Clapeyron. Vamos ver os nossos dados. Pressão em milímetros de mercúrio, 1.246. Volume, 50 litros. Número de mols, 2,5 mols. A constante que eu vou utilizar não vai ser mais a de 0,082. Eu estou trabalhando com a pressão em milímetros de mercúrio. Então, vou usar a constante 62,3 milímetros de mercúrio vezes litro por mol vezes Kelvin. Vamos aplicar a equação. A pressão, 50 litros, número de mols, a constante adequada, temperatura que a gente quer descobrir.
Resolvendo toda essa equação, temperatura 400 Kelvin. Um balão A contém 8,8 gramas de CO2 e um balão B contém N2. Sabendo que os dois balões têm igual capacidade e apresentam a mesma pressão e temperatura, calcule a massa de N2 no balão B. Temos dados de massas molares, retirados da tabela periódica. Vamos fazer esse cálculo como? Que informação que eu tenho aqui? Eu sei que os gases na CNTP ocupam o mesmo volume molar. 1 mol de um gás ocupa 22,4 litros. Se os dois balões têm mesma capacidade e mesma pressão e temperatura, estão nas mesmas condições. Então, os dois gases vão ocupar o mesmo volume, ou seja, vão ter o mesmo número de mols. Eu tenho informação de massa do gás A, eu quero saber a informação de massa do gás B. Como eles têm o mesmo número de mols, eu vou calcular o número de mols do gás A para depois achar o número de mols do gás B e achar a massa. Então, vamos calcular primeiramente as massas molares do gás A, que é CO2. CO2. Massa molar 12 do carbono mais 32 dos dois oxigênios, 44 gramas. Nitrogênio, N2, cada nitrogênio 14, 28 gramas. Então, vamos para lá. Olhando o gás A, o CO2, 1 mol de gás A, 44 gramas. 8,8 gramas são exatamente 0,2 mols, fazendo essa regra de 3. Ou seja, o gás A usado tem 0,2 mols de quantidade nesse recipiente, nesse balão. Eu sei que o gás B também vai apresentar 0,2 mols. Então eu vou trabalhar porque o número de mols do CO2 vai ser igual ao número de mols de N2, sabendo que nos dois balões tem a mesma capacidade. Agora, sabendo que eu tenho 0,2 mols de N2, eu vou calcular a massa. 1 mol de N2 é igual a 28 gramas. 0,2 mols vai ser quanto? Faço a regra de 3. Resulta em 5,6 gramas. Letra B. E este foi mais uma questão de química. Em breve nos encontraremos em outro vídeo.